Amados irmãos, amadas irmãs, continuando o encargo, o meu Senhor e eu, e continuando ainda nos fundamentos do nosso relacionamento com o nosso Senhor, os fundamentos de um relacionamento entre o servo e seu Senhor, que para nós, no nosso caso, é algo muito especial, porque o nosso Senhor é o nosso amado Senhor Jesus. Vamos então continuar a ver os pontos. Nós vimos sobre a importância de termos o espírito de um escravo, isso nós já ganhamos, porque Cristo vive em nós, é um espírito que nos leva a servir. O amor de um escravo, essa vida divina nos leva a amar o Senhor, e a obediência de um escravo, para quem ama, obedecer não é problema. E ainda continuando dentro daquele encargo, mostrando que o servo sempre está ali junto à porta, prestando atenção ao seu Senhor, vamos então desenvolver um pouco esse encargo. Salmo 123, versículos 1 e 2. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Aqui o salmista diz: a ti que habita nos céus, eleva os olhos. E ele fala algo. Ele não eleva os olhos de qualquer maneira. Ele diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Aqui ele nos fala que os servos estão sempre olhando para as mãos dos seus senhores. Por quê? Porque os servos que cuidam dos seus senhores estão ali atentos. Muitas vezes os seus senhores não precisam falar, basta um gesto, um sinal com a mão, que eles então compreendem o que o Senhor quer. Um gesto, ele se aproxima. Outro gesto, ele vai. Um gesto, ele traz algo. Outro gesto, ele é enviado. Os irmãos compreendem? Então tem que ficar atento. E aqui diz que um servo fica com os olhos atentos nas mãos dos seus senhores. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Aleluia. Até que se compadeça de nós. Vamos olhar aqui a questão de mãos. As mãos do nosso Senhor. O salmista aqui, ele diz que ele está fitando o Senhor como se estivesse fitando as mãos do Senhor. E como são as mãos do Senhor? As mãos do Senhor são mãos que dão a direção. Nós vamos falar dessa maneira, por quê? Porque essa é a maneira que um servo olha, que um servo considera a mão do seu Senhor. É a mão que dá direção. Indica a direção e o servo vai. É a mão que dirige. A mão do nosso Deus é a mão que nos dá direção. Mas não é somente a mão que nos dá direção. É também a mão que supre. Tudo vem
das mãos de Deus. A mão do Senhor é a mão que supre. Então, quando o servo está olhando para as mãos do seu Senhor, ele está ali considerando: aquelas mãos são preciosas, são mãos que dão direção, são mãos que me suprem, que me dão o alimento, que fornece o que eu preciso. Para aí? Não. São as mãos que me auxiliam. Nós não pedimos muitas vezes socorro para o Senhor? Então o Senhor estende a mão e nos auxilia e nos socorre. Olha, tudo isso está nesse relacionamento Senhor e servo, o meu Senhor e eu. Qual é o valor que eu dou para as mãos do Senhor? E nós precisamos saber que isso é algo que está no coração de Deus. Essas mãos que dirigem, mãos que suprem, mãos que auxiliam. Oh, Senhor Jesus, não para aí. São as mãos que me protegem. Puxa, isso é demais. Olha só, em Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha só, nós estamos nas mãos do nosso Deus, nas mãos do nosso Senhor. E aqui diz claramente: ninguém as arrebatará da minha mão. Da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Mãos preciosas, mãos que dirigem, mãos que suprem, mãos que auxiliam, mãos que protegem, mas também mãos que corrigem. Mãos que corrigem. Correção é resultado do amor. Não é assim? Mãos que corrigem. Um servo, quando erra, é corrigido. Mas para que serve a correção? É para que haja mudança. Não mudança para pior, mas mudança para melhor. Mãos que corrigem. Mas também mãos que recompensam. Oh, Senhor Jesus. Como é importante, amados irmãos, amadas irmãs, nós temos esse convívio maravilhoso com o nosso Senhor. A história do meu Senhor e eu. Como você olha hoje para as mãos de Deus? Você somente vê uma mão que te bate? Não é isso. São mãos que dirigem, são mãos que suprem, são mãos que auxiliam, são mãos que protegem, são mãos que corrigem e são mãos que recompensam. Não é bom viver com um Senhor assim? Não é bom servir um Senhor assim? É bom demais. Oh, amados irmãos, amadas irmãs, que essa seja a nossa experiência, que possamos todos dar esse testemunho, de tal modo que quando alguém perguntar como é isso, você possa dizer:
é minha história com meu Senhor, o meu Senhor e eu. Amém.